Hoje é a nossa aula 7 de geomorfologia e a gente vai falar de processos eólicos e relevo kárstico, que tem a ver com alguns processos específicos. Então, vamos começar. Os processos eólicos, que em geomorfologia a gente chama de ambientes e processos eólicos? São locais onde predomina o vento como principal agente de transporte e deposição. Lembrando que o agente de transporte e deposição ele também é um agente erosivo. Então, o vento nesses ambientes ele é o principal fator que gera as formas de relevo que a gente vai estar vendo. O vento ele é um fluido, né? O ar, no caso, né? O vento é o movimento do ar, mas o ar ele é um fluido de baixíssima densidade e viscosidade. O que isso quer dizer? Que ele tem um poder absurdo de selecionar sedimentos em frações específicas. A velocidade do vento, assim como a velocidade da água, é muito importante na capacidade dele de carregar sedimentos. Mas pensa comigo, vocês acham que um sedimento do tamanho de uma bola de basquete, um sedimento desse tamanho, composto de rocha, né? Bem uma massa grande. Você acha que o vento conseguiria carregar esse sedimento? O que vocês acham? Até em condições extremas, como um furacão ou um tornado, vocês acham que o vento teria essa capacidade? Eu acho que nesses casos extremos de furacão que você falou, acho que seria possível sim. Sim, no caso de um furacão, um evento extremo, poderia acontecer esse tipo de situação, você está certo. Mas aí entra um conceito da geomorfologia importante, que é o seguinte: a frequência e a magnitude. Eventos com uma alta frequência, que eles ocorrem com uma frequência muito grande, imagina uma chuva de moderada a fraca. É uma chuva que ocorre com uma certa frequência. Essa chuva, ao longo do tempo, ela tem uma maior capacidade de deixar um registro geológico e um registro geomorfológico do que uma chuva extrema que aconteça com um intervalo de recorrência de 100 em 100 anos. A mesma coisa, a mesma lógica vale para o vento. Eventos extremos de vento com altíssima velocidade, eles são capazes de carregar sedimentos muito grandes. Mas esses ventos, eles não são frequentes o suficiente para gerar depósitos expressivos que a gente vai conseguir ver no relevo, na paisagem, e no registro geológico. Então é importante vocês terem isso em mente. No geral, os processos eólicos, eles são resultados, as formas eólicas, elas são resultados da média ali das condições de vento naquele intervalo de tempo específico que a gente está falando. E essa média vão ser os eventos que têm muita frequência e, na natureza, geralmente eventos de muita frequência, eles são eventos de menor magnitude. Entendam a magnitude como vocês podem entender como a quantidade de energia do evento. Então, o evento é um evento de média, de moderada a baixa energia. Eventos de alta energia são eventos mais raros na natureza. É claro que isso é tudo relativo ao local do planeta que a gente está falando, e se está se tratando de geomorfologia de outros planetas, isso também muda, tá? As principais formas que ocorrem nesses ambientes eólicos são as dunas, a gente já vai ver o que são essas dunas. E cuidado, isso aqui é importante, que dunas também podem ser formadas por água nos leitos fluviais e leitos marinhos. Duna é um acúmulo de sedimentos, já vai ver. Só que a gente fala muito de dunas em ambientes eólicos, inclusive esse é um erro de livros de geomorfologia, falar que dunas são exclusivamente formas de ambientes eólicos, isso não é verdade. Se você pegar qualquer livro que fale de geomorfologia, sedimentologia fluvial e marinha, vão ter as dunas, porque na verdade dunas são formadas por um fluxo de um fluido, tá? A gente já vai ver
a mecânica disso mais para frente. Alguém está com o microfone aberto? Alguma dúvida? Fique à vontade. Senão a gente segue. Posso seguir? Então vamos seguir. E aqui eu tenho um mapinha com as áreas com risco de desertificação. Quanto mais para o vermelho, maior o risco de desertificação. Quanto mais para o verde, menor o risco de desertificação. E, no geral, nesse mapinha aqui, no livro que eu tirei esse mapinha, não tinha dizendo o critério que se usou para desertificação, mas como é um livro de geomorfologia, eu acredito que o critério utilizado aqui seja um critério geomorfológico de desertificação, que desertificação é um conceito que tem infinitas definições, é um termo meio confuso dentro das geociências. Alguém está com o microfone aberto, eu não sei, pedi para... Acho que deixou aberto sem querer. A desertificação é um termo meio confuso dentro das geociências, mas em termos geológicos, geomorfológicos, desertificação é considerado o local onde começa a operar um deserto, propriamente dito, um deserto de areia, um deserto estrito sensu. Ele é um local onde começa a operar processos eólicos ali. A gente já vai ver alguns desses processos. Esses locais... Então, para você dizer que um local está sendo desertificado, dentro do escopo da geomorfologia, da geologia sedimentar, é um local onde processos eólicos estão atuando. O vento passa a ser um dos principais agentes de transporte, deposição e erosão. Tá? E vamos começar falando da erosão pelo vento. O vento, ele erode a formas de relevo basicamente por dois mecanismos. O primeiro mecanismo é a deflação e o segundo mecanismo é a abrasão. Vamos ver cada um deles agora. O legal da erosão pelo vento é que ela forma umas estruturas bem interessantes como essas daqui, muito comuns em desertos pelo mundo, que são formas que são basicamente esculpidas pelo vento. A gente já vai ver que elas têm nomes específicos. E são formadas basicamente pela erosão eólica. A deflação, ela é a remoção de fragmentos soltos e desagregados pelo vento. Então, esse processo um dos mecanismos que formam o que a gente chama de pavimento desértico. Os desertos, eles têm um pavimento que tem essa cara aqui. Isso daqui não é um pavimento feito pelo homem, não. Isso daqui é um pavimento natural de um deserto. Aqui tem uma foto desse pavimento desértico no contexto de paisagem, assim, uma paisagem mais ampla. Isso daqui é formado por processos eólicos, tá? O que acontece? O vento, ele começa a tirar as partículas finas, que são as partículas que ele consegue carregar. Essas partículas mais finas que ele consegue carregar vão sendo transportadas e depositadas num outro local, e as partículas maiores, que estão ali no meio daquelas partículas mais finas, vão, com o passar do tempo, sendo concentradas em um horizonte. E esse horizonte acaba formando esse pavimento desértico, que é um pavimento com sedimentos grosseiros que são sedimentos que o vento não tem capacidade de carregar. Então, você cria quase como uma área pavimentada mesmo, em algumas regiões do deserto. E vocês vão ver mais para frente que muitas dunas estão sobre esse pavimento desértico, dunas eólicas, no caso. Todo mundo entendeu como é que funciona a deflação? Alguma dúvida? Existe, gente, um outro modelo para a formação do pavimento desértico por eventos de chuva. Mas eu não trouxe aqui para vocês, porque uma das hipóteses do pavimento desértico da formação, e no geral a mais bem estabelecida é pela deflação. Mas só para vocês saberem que existe um outro modelo de formação do pavimento desértico por eventos de
de chuva, de precipitação, tá? E por mais que seja paradoxal, chove no deserto. São eventos pouco frequentes, mas chove. E quando chove, existe uma hipótese de que esses pavimentos podem ser formados também por esses eventos de precipitação. Aí nós temos a abrasão. A abrasão, eu preciso que vocês prestem atenção, porque a abrasão pelo vento não é geralmente da forma que as pessoas imaginam que a abrasão está ocorrendo. As pessoas têm uma ideia um pouquinho errada da abrasão pelo vento, porque não é o vento em si que causa a abrasão. Na verdade, é o atrito dos sedimentos em suspensão no vento que causa essa abrasão. Se fosse só o vento livre de sedimentos ali carreados nele, a abrasão seria desprezível. O que causa a abrasão a ponto de formar essas esculturas aqui geradas pelo vento na verdade, que o vento está carregado de areia. Então, quando o vento está carregado de areia, esses grãozinhos de areia, eles estão em alta velocidade, eles batem nos obstáculos. No caso, essa feição aqui, ela, antes de ser polida pelo vento, ela era um obstáculo, ainda é, mas ela era um obstáculo maior. E conforme o vento carregado de areia vai batendo nesse obstáculo, ele vai gerando um desgaste por atrito, por conta desses sedimentos ali que estão em suspensão, no geral areia. E isso gera um polimento dessas feições. Reparem o seguinte, que essas feições, elas têm um formato muito específico, que é... Só um minutinho, pegar aqui a caneta. Elas têm um formato muito específico, que elas são estreitas na base e maiores aqui no topo, mais largas aqui no topo. Isso por quê? Porque o vento não consegue suspender a areia muito alto. Concorda que o ar é um fluido de baixíssima viscosidade. Ele não tem a capacidade de, no geral, carregar a areia em grandes altitudes, grandes alturas. Então, essa área aqui, nesse intervalo, é a área em que o vento está carregado de areia e quando esse vento chocar com o obstáculo, essa parte mais carregada de areia vai polir esse obstáculo, gerando essas formas aqui. A mesma coisa acontece com sedimentos maiores, como blocos, seixos, que estão ali no meio do deserto, e o vento vai acabar polindo algumas faces dessas feições, desses obstáculos. Isso forma esse tipo de sedimento aqui, ó, que são sedimentos que têm várias faces polidas, que é exatamente as faces que ficaram de frente para o vento, recebendo o vento cheio de areia, jateando ali aquela face. Para vocês lembrarem disso, é só lembrar do famoso jato de areia. Se vocês jogarem no Google jato de areia, é a mesma coisa que está acontecendo aqui nos ambientes eólicos. O jato de areia artificial nada mais é do que uma areia que é tipo um compressor que joga areia junto com ar em alta velocidade, que é usado para tirar ferrugem, para limpar algumas superfícies, até deixar o vidro fosco. É utilizado esse jato de areia, esse jateamento. No caso, aqui é um jateamento de areia natural, mas existe o jateamento de areia artificial, que é o mesmo mecanismo. Por abrasão, você desgastar uma superfície. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade, senão a gente segue. Vamos seguir, então. E essas feições,
essas feições geradas pelo desgaste, pela abrasão do vento, por esse jateamento de areia que o vento causa, vão ter dois nomes. O primeiro nome é o Yardengs, que são feições maiores, tipo essa daqui, são feições muito grandes, e os ventifactos, que são as feições menores, que são seixos, blocos, calhau, é um tamanho de sedimento que não são, não existe um limite de tamanho formal entre os dois, é um limite mais qualitativo do que quantitativo, mas a gente chama, geralmente, o Yardengs são feições maiores, do tamanho de uma pessoa ou maior, para vocês terem um parâmetro. E quando são sedimentos menores ou blocos mais soltos, coisas desse tipo, a gente chama de ventifacto. Mas geralmente ventifacto é um termo que ele pode ser usado com uma maior abrangência, porque isso daqui não deixa de ser um ventifacto. Mas, usualmente, tem essa distinção de que ventifactos são objetos menores, enquanto Yardengs maiores, tá? Mas muitas vezes os Yardengs são também chamados de ventifacto. Mas o contrário não acontece. Então aqui a gente tem algumas feições, né, formadas pela abrasão do vento. Reparem aqui, ó, que você tem ventifactos muito regulares, polidos. Parece uma pirâmide. Aqui a gente tem outros mais ondulados, tudo vai depender da variação do vento. Se o vento for muito direcional, você vai tender a formar feições mais regulares. Se o vento mudar muito de direção, ou dependendo da posição ali do obstáculo, você vai ter feições mais irregulares. Aqui tem vários exemplos. Mas é importante vocês saberem que, na verdade, é mais importante vocês saberem o processo que forma esse tipo de feição do que o nome delas especificamente. Inclusive, só pegando um gancho, o Ricardo deve falar isso melhor com vocês na aula de geomorfologia planetária que ele vai dar mais para frente, que lá em Marte, lembra que a galera ficou falando que tem uma pirâmide em Marte, as pirâmides de Marte, não sei o que lá, nada mais era do que um ventifacto. Na verdade, mais de um ventifacto. Porque Marte tem muitos processos eólicos atuando, então é comum formar feições com esse aspecto piramidal pelo vento, tá? Nada mais é do que um ventifacto. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, curiosidade, fica à vontade. Senão a gente segue. Então vamos seguir. E agora a gente vai falar do transporte pelo vento. Mais uma vez, só para reforçar que o ar é um fluido de baixa viscosidade. Então, por isso, a capacidade de transporte do vento é limitada. Por isso, os depósitos eólicos, ele tende a ser muito seletivo. Então, quando não é assunto para vocês aqui em geomorfologia, mas, por exemplo, se quando você pega a areia, uma areia de origem eólica e uma areia de origem fluvial e uma outra areia de origem marinha, mesmo que elas tenham a mesma composição mineralógica, você vai ter areias com características diferentes. A areia, por exemplo, eólica, ela vai ter uma grande seleção. Vai ser uma areia com o tamanho de cada grãozinho ali, vai ter quase todos eles o mesmo tamanho. Além disso, areias eólicas tendem a ser foscas, se você olhar elas na lupa, porque elas são transportadas o tempo todo e elas vão ficando meio foscas por fora. Então, a característica do sedimento está muito relacionada também com o agente de transporte. Claro que você tem que usar outras características para interpretar um depósito sedimentar, mas é só por curiosidade para mostrar para vocês como isso é feito.
Mas aqui o importante para a gente é entender como o vento transporta e forma essas feições, né? Alguém quer tirar alguma dúvida? Porque eu estou ouvindo o microfone aberto. Fica à vontade. Senão a gente segue. O transporte pelo vento se dá por alguns mecanismos. Eu não vou destrinchar todos, porque isso é assunto para sedimentologia. Mas o transporte em suspensão pelo vento, ele é limitado. Porque por mais que tenha, lembra lá da aula de fluvial, tenha fluxo turbulento, o transporte por suspensão acaba sendo mais limitado do que o transporte por suspensão em água. Então, o que acontece? Essa direção aqui do vento, o que acontece? A saltação é um dos mecanismos principais do transporte de areia por vento. Geralmente a suspensão no vento, aquelas tempestades de areia que aparecem em filme, geralmente ali não é areia. Ali geralmente é silt, que é o tamanho menor do que a areia. Lembra lá da tabela de granulometria? Geralmente é o tamanho menor do que a areia ou areia muito, muito, muito fina, porque ali já é um material em suspensão mesmo. E para o vento transportar material em suspensão, esse material tem que ter uma massa muito pequena para o vento conseguir ter força para carregar por longas distâncias. Tranquilo? Tem alguém com o microfone aberto, o microfone está abrindo, não sei se é defeito na plataforma, só para avisar que talvez a pessoa não saiba. Então aqui trouxe um exemplo do transporte pelo vento, aqui essas ondulações aqui são chamadas de ripples, ou marcas onduladas, e elas muitas vezes estão associadas com dunas. Aqui atrás dá para ver algumas dunas, tá? Gente, tem alguém com o microfone aberto, não estou conseguindo ver quem é. Alguém pode ver para mim e avisar para a pessoa. Obrigado. Mas se for dúvida, fique à vontade. E aqui... Ah, tá, tranquilo. Então deve ser no Skype. Ou no, não sei de onde você falou, se foi no Skype ou se foi no Meet. Mas deve ser um dos dois. Obrigado. A taxa de... Aqui tem um gráfico, que é um gráfico interessante, que mostra a taxa de movimentação de areia por velocidade do vento. Então, quanto maior a velocidade do vento, maior a taxa de movimento de areia ali. E isso é uma coisa muito contraintuitiva para a gente que está aqui no Rio de Janeiro, que a gente não tem muito contato com ambientes eólicos. Mas as dunas, elas se mexem, elas se movem. Se você for para o Nordeste, tem várias casas que foram engolidas por dunas. Na região do Rio Grande do Norte, principalmente, acontece muito isso. Vou mostrar umas fotos mais para frente das dunas invadindo uma estrada lá no Rio Grande do Norte. Isso, aqui no Rio de Janeiro, o lugar que você consegue ver isso mais nitidamente são as dunas do Peró, em Cabo Frio. Tem um hotel que foi invadido por uma das dunas lá. É, é o melhor lugar para você ver isso. Tirando essa região das dunas do Peró, você consegue ver isso muito nitidamente no Nordeste, nessas regiões que tem campos de dunas. Mas as dunas, elas se mexem, se forem dunas móveis. Então, o transporte pelo vento, ele é muito efetivo. Às vezes a gente menospreza um pouco, mas ele é um transporte muito efetivo. E a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Então, uma duna, ela é uma acumulação de sedimentos, e em condições terrestres, no geral, a gente considera como acumulação na fração areia, mas fora das condições terrestres, em planetas com outra força de gravidade, com outra velocidade de vento, com com outra escala de movimentação de líquidos, a gente pode ter dunas com outros tamanhos de sedimento. Aqui na Terra, a gente já pode considerar que as dunas são formadas por
pelos diversos tipos de pelos diversos tamanhos de sedimentos que estão dentro da fração areia, que vai desde a areia muito fina até a areia muito grossa. Pode ser por vento ou por água, e elas possuem formas variadas. Inclusive, as formas das dunas são muito estudadas para saber como é que é a condição ali dos ventos naquele momento geológico, porque as dunas elas podem ficar fossilizadas na paisagem. Então, como é formado pelo vento, pelo formato dela, a gente consegue saber mais ou menos como é que era a direção dos paleoventos, que são chamados na climatologia, direções antigas de vento. Então, aqui tem um exemplo de uma duna, uma paleoduna fixa, que é do famoso Morro do Careca, lá em Ponta Negra, no Rio Grande do Norte. Isso tudo aqui é uma duna, tá? Só que essa duna, ela fixou, ela parou de migrar, e sobre ela cresceu uma vegetação. Mas aqui, isso tudo aqui foi depositado pelo vento, num passado onde era mais seco o clima dessa região aqui. E aqui tem os exemplos de dunas, alguns formatos de dunas, né? Tem as dunas barcanas, que tem esse formato. Alguém está pedindo para entrar, só um minuto. Aí aqui tem alguns formatos de dunas. Aqui são as dunas barcanas, que tem esse formato aqui, que faz uma espécie de U, onde a curvinha do U está apontada para a direção que o vento prevalece. Ninguém precisa decorar esses nomes de dunas, tá? É só tô dando alguns exemplos. Tem as dunas em domo, as dunas barcanoides, as dunas parabólicas, que elas são em formato de parábolas que se tocam, de certa forma. Enfim, existem vários tipos de dunas. Esses aqui são só alguns exemplos, existem muitos outros exemplos de dunas. Quem for trabalhar com isso vai saber todos esses exemplos. Aqui é só um apanhado geral, mas o formato das dunas ele está relacionado com 3 fatores: a direção prevalente do vento, a velocidade do vento e o aporte de sedimentos. Esses 3 fatores, associados com a umidade do local, vão gerar diferentes formas de dunas, tá? Isso é importante vocês saberem, que as formas estão relacionadas com a velocidade do vento, a direção do vento e o aporte sedimentar. Quanto de sedimento eu tenho disponível? Porque o vento, ele não inventa sedimento. O sedimento, ele tem que estar disponível de alguma fonte. E essa fonte é que vai alimentar esse vento para formar dunas, tá? Além disso, a umidade que prevalece no local vai nos ajudar também a ter um tipo de duna, outro tipo de duna, mas o que importa mais é a direção do vento, aporte sedimentar e velocidade do vento. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Senão a gente segue. Vamos seguir. Então, nós temos as dunas fixas e as dunas móveis. As dunas fixas também são chamadas de paleodunas, porque são as dunas que não se movimentam mais, que não migram mais. As dunas móveis são as dunas estrito senso, vamos dizer assim, são as dunas que ainda está operando ali os processos de transporte, deposição, eólicos que vão fazer essas dunas migrarem. Aqui tem 2 exemplos no Brasil, tudo na região Nordeste, de dunas migrando sobre áreas construídas. Então, vocês, futuros geógrafos, que podem vir a trabalhar com planejamento, muitas vezes a gente aqui no Brasil pensa muito em deslizamento, em ressaca, quando é uma área litorânea, mas muito dificilmente a gente imagina que as dunas podem oferecer algum risco geológico ali para as construções. E elas oferecem. Em algumas áreas,
a migração de dunas é um problema. Que destrói a casa das pessoas. Não, no geral, não é um fenômeno natural que causa mortes, mas é um fenômeno natural que causa perdas econômicas. Tranquilo? As dunas móveis são as dunas em que ainda estão operando processos de migração por mecanismos de transporte e deposição eólicos. Aqui tem um exemplo muito bonito de uma duna móvel ativa. Como é que essas dunas se mexem? É o seguinte, eu tenho vento vindo nessa direção aqui. A areia, ela, no geral, como eu falei anteriormente, ela se transporta basicamente saltando. Só que essa areia está saltando aqui e chega um momento que ela chega no topo dessa duna e vai se concentrar nessa região aqui. Só que chega uma hora que acumula tanta areia nessa região aqui que a angulação fica instável. Por ficar instável, essa área aqui desliza. E isso vai acontecendo e a duna vai andando para frente, em relação à direção do vento, por conta desses deslizamentos. Então, os sedimentos que estão aqui atrás vão sendo jogados aqui na frente e essa duna vai andando. Aqui tem um esqueminha. No tempo 1, a duna está nessa posição aqui. Opa, desenhei errado. No tempo 1, a duna está nessa posição aqui. No tempo 2, ela está nessa linha pontilhada, porque o vento está constantemente removendo sedimentos da uma parte da duna e depositando em outra. Por que que isso acontece? Por que que os grãos ficam presos aqui de alguma forma? Porque o vento, quando chega aqui, ele perde velocidade, ele perde capacidade de transportar sedimentos. Então, aqui fica um depósito de sedimento que acaba deslizando. Quando vocês forem, quem aqui for visitar as dunas do Peró, que é um ponto de campo, inclusive, ao longo da faculdade, talvez vocês visitem pela faculdade, com essa questão do coronavírus aí, está incerta essa questão de campo, vocês reparem, o lugar mais perto do Peró, mas se vocês forem para Genipabu, no Rio Grande do Norte, ou em algum outro local que tenha esses campos de dunas, reparem isso acontecendo. Você consegue ver direitinho a areia sendo transportada por saltação, depositando no topo da duna e depois de um tempo deslizando um pouquinho. E isso acontecendo em 20 minutos, você vai observar isso acontecendo várias vezes. Mas isso ao longo de dias, ao longo de muito tempo, se movimenta uma quantidade enorme de areia. Então, é assim que as dunas migram. Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade. Aqui tem um esqueminha mais didático, que mostra o que a gente chama de face de deslizamento da duna, que é essa face daqui, que a gente chama de face sotavento. Essa daqui é a face barlavento. E mostra por que eles se acumulam aqui, porque eles acabam vindo saltando, chega aqui, o vento perde velocidade, eles acabam se acumulando e deslizando. E assim, por essas avalanches, vai formando, a duna vai migrando. Beleza? E a gente chama essa face daqui de face barlavento, que é a face de menor angulação, e essa face daqui, que é a face de maior angulação, a gente chama de face sotavento. Para lembrar disso, é só lembrar que a face barlavento é a face que barra o vento. Então, é a face que o vento está batendo diretamente. Então, se o vento está vindo nessa direção, é a face que o vento está batendo. Mas, formalmente, a face barlavento é a face de menor angulação, enquanto a face sotavento é a face da duna de maior angulação. Aqui,
eu trouxe um exemplo para vocês de um ambiente eólico e o registro geológico disso que fica. Mas antes, vamos destrinchar aqui o ambiente eólico. Eu tenho a duna, aqui, essas áreas aqui mais altas, todo mundo está vendo que é uma duna? Na verdade, são várias dunas. Essas dunas elas estão se movendo. Entre as dunas, tem uma área, essa área aqui, nessa cor bege mais escura, é o que a gente chama de interduna. Essa área aqui com água também é uma interduna. Só que acontece, essa interduna é a área entre as dunas. Essa interduna, a gente pode classificar ela como interduna úmida, interduna alagada, que é essa daqui com a água, ou interduna normal, que não é úmida nem alagada. No registro geológico, a gente consegue ver o registro da duna aqui. Se fizer um corte ali, você vê a duna, que tem essas estratificações aqui, a interduna e mais estratificação. Claro que isso aqui não é assunto para vocês aqui em geomorfologia, só para trazer para vocês que isso fica registrado e a partir desses registros a gente consegue saber locais que no passado geológico operou processos eólicos, tá? Então aqui tem alguns exemplos de paleossolos com dunas, na bacia do Paraná tem depósitos muito bonitos disso daqui, de ambientes eólicos, de um paleodeserto que existia. Inclusive, essas rochas formadas nesses ambientes, elas formam o aquífero Guarani, que é um aquífero importante que a gente vai ver na aula de hidrologia. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. E aqui eu trouxe alguns exemplos brasileiros. Aqui é um campo de dunas no Rio Grande do Norte, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Essa foto aqui eu tirei, tem umas 2 semanas, eu estava lá. Aqui nós temos essas dunas fixas. Como é que eu sei que uma duna é fixa? Se ela estiver vegetada. Se a vegetação crescer sobre a duna, é porque a duna não é mais móvel, ela é uma duna fixa ou uma paleoduna. Aqui a gente tem o campo de dunas lá no Rio Grande do Norte, que o pessoal fica passeando aqui de bugre e destruindo o registro geológico aqui com os bugres. Isso daqui não está atuando mais processos eólicos nessa região aqui, só que a poucos metros dali, nessa área daqui, que é na estrada que chega nessa parte aqui, as dunas estão invadindo a estrada. Então aqui, não sei se dá para ver, é uma estrada, o asfalto, e essas dunas elas estão migrando aqui sobre o asfalto, tá? O mar tá para cá. Então o vento, os ventos alísios lá da região Nordeste estão nessa direção aqui. Então as dunas estão migrando nessa direção para cima dessa estrada aqui. Se parasse de passar carro aqui por um mês, a duna ia ficar aqui, em cima. Ia formar uma barreira. Só não forma uma barreira porque passa carro toda hora e acaba tirando o excesso de areia e jogando areia para frente. Senão, essa duna já está aqui há muito tempo. Tá? E eu acho que a própria prefeitura também acaba tirando o excesso de areia. Mas isso daqui é um problema dentro do planejamento urbano. Por quê? Porque essa duna aqui, se ela continuar migrando para cá, aqui já tem as casas. Então, ela vai invadir as casas. O que protege também essas casas é que tem uma estrada aqui. Tá? Então, isso é um dos exemplos que a gente tem aqui no Brasil. Um outro exemplo, que é um exemplo mais perto da gente, é Cabo Frio. Cabo Frio tem essas dunas, esses campos de dunas, porque ali a gente tem um afloramento de água fria das correntes das Malvinas, que é um fenômeno chamado de ressurgência. Essa ressurgência acaba deixando o mar
muito frio. E como o mar fica muito frio, quanto mais frio o mar, menos água evapora para umidificar o ar. Então acaba que naquela região ali acaba ficando com condições de semiaridez e aridez. E isso favorece que processos eólicos operem. Então isso faz com que nós tenhamos essa área aqui de campos de dunas lá em Cabo Frio. Isso daqui tudo são os campos de dunas, que são as dunas do Peró. Aqui são as salinas, onde se produz sal, porque como é uma área muito seca, você faz umas piscinas rasinhas, deixa a água salgada entrar nessas piscinas, e como é uma área muito seca, a água evapora, deposita o sal. Depois você vai com uma pá, tira o sal e está pronto o sal ali, sal grosso para ser vendido. Então aqui tem umas fotos dessas salinas, ó. Aqui são essas piscininhas que eu falei, onde fica a água evaporando. Aqui é outro exemplo. Tem toda uma mecânica lá da água sair de um tanque para outro, porque a água do mar não tem só sal de cozinha, o NaCl, né, o cloreto de sódio. A água do mar tem cloreto de potássio, às vezes tem sulfato, tem outros componentes, então tem toda uma mecânica lá para no último tanque depositar só sal de cozinha. E aqui são as barracas onde são armazenados o sal nessas áreas, tá? Então vamos ver o campo de dunas lá de Cabo Frio. Essas fotos aqui eu tirei em campo. Aqui é a área que eu falei da duna invadindo, entrando sobre um hotel. Essa duna aqui está migrando nessa direção aqui. Está migrando nessa direção aqui, tá? E aqui é uma vista em direção ao mar do campo de dunas, tá? Se eu mostrar essa foto aqui para alguém falar onde essa foto foi tirada, eu tenho certeza que ninguém vai dizer que foi tirada no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. É uma área com umas dunas muito grandes lá, as dunas do Peró. Recomendo todo mundo visitar se puder. Um outro exemplo são os lençóis maranhenses, lá no Maranhão, que é um exemplo bem peculiar, porque é um local que tem muitas dunas, mas num período do ano, a área entre essas dunas, a famosa interduna, ela fica alagada. Então, o que acontece? Formam esses laguinhos aqui, esses lagos muito bonitos, entre as dunas. Então, o limite aqui da água, aonde forma esses lagos, é o limite que a areia está fixa. A areia molhada não consegue ser transportada pelo vento. Mas a areia que está acima desse limite, ela consegue ser transportada pelo vento e forma esses campos de dunas com interduna alagado, que a gente chama. Então, os lençóis maranhenses são um exemplo muito emblemático de uma área com interdunas alagadas, tá? Que aqui no Brasil e é uma paisagem única no mundo. Nenhuma outra área do mundo tem uma paisagem tão extensa com esse tipo de feição como nos Lençóis Maranhenses. Existem outros locais com interdunas alagados no mundo, mas não com essa extensão. É uma área até muito estudada por conta disso. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fique à vontade, gente. Excelente pergunta. A pergunta do Arthur foi o seguinte: se uma duna fixa necessariamente foi uma duna móvel anteriormente, ou como uma duna móvel se torna uma duna fixa? É uma excelente pergunta. O que acontece? Para ser uma duna fixa, tem que ter sido uma duna móvel antes, porque em algum momento tem que ter sido operado ali processos que formou aquela duna, e aquela duna tem que ter migrado para a gente conseguir classificar ela como uma duna. Mas
e como que essa duna móvel se torna fixa? Ela se torna fixa basicamente pelo aumento da umidade, uma mudança climática. Então, se a umidade for começar a crescer, e isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, isso pode acontecer com um aumento do lençol freático. Se o lençol freático sobe, essa subida do lençol freático vai saturar os poros ali entre os sedimentos de água. Isso vai gerar um efeito coesivo ali. Vocês já devem ter visto isso quando vocês vão na praia, quando você pega areia molhada e faz um castelo de areia. Se você pegar areia seca, você não vai conseguir fazer um castelo de areia. Se você pegar a areia molhada, você vai conseguir fazer o castelo de areia. Você tem que molhar a areia. Isso acontece também com o lençol freático, que ele pode subir e geralmente em áreas com areia, o lençol freático ele sobe mais do que o limite que seria natural dele por conta de um efeito chamado de capilaridade, porque a capilaridade é o seguinte: já pegaram um papel toalha e colocaram dentro de um recipiente com água, a água vai subir acima do nível do copo, vai molhar o papel toalha acima do limite do copo, porque a água vai subir por capilaridade. Ela vai ter uma sucção ali. Isso acontece com a areia também. Então, isso fixa a duna. Então, o vento não vai ter mais capacidade de transportar aquela duna. Outro fator que acontece é um aumento da precipitação. Então, vai começar a chover mais, e o ambiente acaba ficando mais úmido, o ar fica mais úmido, e aqueles sedimentos ali acabam ficando mais úmidos por mais tempo e não consegue, o vento não consegue mais transportar eles. Existe um outro fator que é o mais raro, mas acontece, que é uma mudança no regime de ventos. Se o regime de ventos, por algum motivo, mudar ou parar de operar naquela velocidade, para de mover a duna. Então, a duna, mesmo com limites, com um ambiente árido, ou semiárido, aquela duna ela não consegue mais se mover porque o agente de transporte deixou de operar. Mas isso é muito mais raro de acontecer, e quando acontece, acontece em períodos muito longos de tempo. Então, são esses os fatores que tornam uma duna móvel uma duna fixa. Aí, se eu respondi sua pergunta, Arthur, fica à vontade para indagar qualquer outra coisa, senão abro para o Patrick. Nada, nada, fica à vontade. Patrick, desculpa a confusão das plataformas, fica à vontade para perguntar agora. Não, sem problemas. É uma pergunta a partir de uma colocação. Quando eu era um pouco mais novo, isso tem quase 10 anos, eu estava passando por Salvador, ali quem quiser procurar depois, na região de Itapuã, olhar no Google, tem uma área com areia muito branca. Agora eu acho que é areia, né? Agora eu tenho quase certeza que é areia. E eu, agora, vendo as imagens aqui, tendo essa aula, aprofundando um pouco mais, eu comecei a ter quase certeza que é uma duna. A minha pergunta a partir disso é: como visualmente eu conseguiria classificar uma duna? Sem ter esse conhecimento todo. Tipo, durante uma aula de geografia, com a turma de ensino fundamental, eu ia andando em um campo e falar: olha, gente, isso ali é uma duna. Como eu conseguiria fazer isso? Excelente pergunta. A pergunta do Patrick foi o seguinte: ele perguntou, ele falou que estava em Itapuã e ele viu uma região que tinha uma areia muito branca que parecia muito com as imagens que estão na aula, e agora ele tem quase certeza que era uma duna. Então a pergunta dele é: se ele estiver num campo com uma turma, como é que ele vai identificar que a área ali é uma duna ou não? O primeiro critério que a gente usa é a forma a forma das dunas. O que você viu em Itapuã, eu já vou te adiantar que era realmente uma duna. Toda a área todas as cidades litorâneas do Nordeste brasileiro, elas têm paleodunas, porque o nível do mar, quando estava muito mais baixo, era uma era glacial, a última era glacial, que foi no final do Pleistoceno. O mar estava muito mais baixo e o clima estava muito mais seco.
Então, toda aquela área do litoral nordeste era uma área de dunas, de campos de dunas. E quando o mar subiu, ficou mais úmido, as dunas fixaram, viraram paleodunas. Então, quando você vai em Natal, é, em algumas regiões da Paraíba, do litoral do Paraibano, até em Salvador mesmo, em algumas partes da cidade, você vai conseguir ver na paisagem algumas paleodunas ali. Como você identifica, primeiro, pela forma? Você vai ver uma área com uma forma em formato de colina, que é ou seja, um montinho. Aí você vai para o segundo fator, que é o seguinte: do que é feito aquele montinho? Aqui no Rio, a gente, quando vê esses montinhos, a gente vai lá dar uma olhada do que é feito, a gente vai ver que tem a argila. Se tiver um corte ali de estrada, você vai ver que aquele montinho por dentro tem uma rocha ígnea ou metamórfica ali dentro. Então você já vê que tem uma outra origem. Quando você vai para áreas que você vai ver o corte ali, você vai ver que ele é composto basicamente por areia, aí você já pode bater o martelo que aquilo dali é uma paleoduna. Porque aquela areia tem que ter sido amontoada ali por algum agente de transporte. No caso, aqui na Terra, o vento, nessas dunas grandes. Então a gente vê primeiro pela forma, depois pelo material. O material tem que ser areia. Se tu quiser ter um pouco mais de certeza, você vai ver que tipo de areia é aquela. Se a areia for muito bem selecionada, for bem, todos os grãozinhos ser basicamente do mesmo tamanho, para você ver isso, você bota um pouquinho de areia na tua mão e olha. O ideal é olhar com uma lupa de 10 vezes, né? Tem uma lupa de bolso que é muito comum já o cientista de campo usar. Aí você pega a lupa, dá uma olhadinha. Se os grãozinhos forem quase do mesmo tamanho, foi muito bem selecionado, aí você tem certeza que aquilo é uma duna. Porque a maior dúvida que você vai ter em campo, com isso que eu te falei, é se é uma duna eólica ou se é uma duna é, depositada por água. Aí pode ser uma forma de leito de rio ou uma forma de leito marinho. Mas essa pode ser a dúvida. Mas te adiantando que no litoral brasileiro, quando você vê uma forma que bata com uma duna, é eólico, basicamente, por conta desse clima árido que prevaleceu aqui no litoral na última era glacial. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, Patrick, mas fica à vontade para qualquer indagação, para qualquer outras dúvidas, fique à vontade. Sim, respondeu sim, obrigado. Nada, beleza. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Professor, na verdade é uma curiosidade que eu nunca tinha ouvido falar daquele fenômeno que o senhor falou da ressurgência. Uhum. Aí eu queria entender mais ou menos como ele acontece. Tranquilo. O fenômeno da ressurgência, ele ele pode acontecer de algumas formas, né? Não existe um mecanismo único. Inclusive aqui no Cabo Frio tem alguns modelos propondo por que acontece a ressurgência, mas ainda não teve nenhuma resposta assim 100%, não decifraram os mecanismos 100% da ressurgência. É a mesma coisa do El Niño. O El Niño a gente sabe que acontece, mas não sabe muito bem por quê. Mas a ressurgência é o seguinte: as correntes marítimas frias, elas são geralmente mais pesadas, elas têm uma maior densidade. Então é comum as correntes frias marinhas elas correrem em regiões mais fundas. É um pouco anômalo a corrente marinha fria chegar na superfície, principalmente em áreas tropicais como a nossa. O que acontece? Às vezes, por alguma característica de vento, o vento é como se o vento está soprando aqui sobre o mar. Como ele está soprando aqui sobre o mar, ele pode, como se fosse abrir um buraco que vai fazer com que essa corrente de água fria aflore, consiga chegar na superfície. Isso é um dos mecanismos. Então,
um dos mecanismos é esse. Um outro mecanismo é o próprio formato da costa. Às vezes a corrente fria está vindo uma certa direção, aí o formato da costa do leito oceânico pode desviar ela e empurrá-la para cima. Um outro mecanismo é se essa corrente encontrar uma outra corrente, aí ela vai acabar também sendo desviada. Então existem vários mecanismos aqui em Cabo Frio. Não existe um modelo único, tem várias propostas. O que se sabe é que é a corrente fria das Malvinas, que chega na superfície. Deixa eu só voltar aqui no slide para ficar mais claro para vocês em mapa isso. Então aqui eu tenho a corrente das Malvinas, que ela é uma corrente fria, e essa corrente ela consegue chegar na superfície por fenômenos, basicamente, o que a galera fala é que são fenômenos meteorológicos, né? É por conta da direção do vento, que faz com que essa água fria aflore. Mas existem outros mecanismos ali operando. Aí essa água fria aflorando deixa a superfície do mar frio. Inclusive, é por isso que Cabo Frio tem o nome de Cabo Frio, e a água lá está sempre fria, por causa desse afloramento da corrente das Malvinas. Mas o mecanismo ainda não é 100% entendido, não, daqui da ressurgência. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas fica à vontade. Respondeu sim, obrigado. Nada. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Senão a gente segue. Vou falar de Les, que tem esse nome estranho. Vou ver uma aguinha aqui. Então, a gente vai chegar num depósito eólico muito importante. Na geomorfologia brasileira, ele não é tão estudado, mas quando você pega a literatura de geomorfologia produzida lá fora, Estados Unidos, China, Rússia, Europa como um todo, vai ter muito falando de Loess ou Lus. A gente pronuncia, na verdade tem 3 pronúncias para essa palavra. Eu chamo de Lus, mas vocês vão ver outras pronúncias porque Lus é a forma que eu aprendi e que geralmente os professores aí da UFRJ, aqui, né, da UFRJ, chamam. Mas tem gente que fala Loess, não tá errado, só para vocês saberem, quando eu falar Lus, eu tô falando disso. Mas é um depósito fino de silt. Silt, para quem não lembra, é o tamanho entre areia muito fina e argila, é um tamanho de grão, e é um depósito eólico. E esses depósitos, no mundo, existem depósitos de muitos metros desse silt. Tem até alguns, por muito tempo, isso foi um mistério, da onde veio tanto silt para depositar esses metros de silt nos depósitos de lãs que tem em várias áreas do mundo. Na China tem os depósitos mais famosos, né? E o que acontece? Esses depósitos, que são esses montes de silt, eles acabam operando sobre eles, agora que a gente está num clima planetário mais úmido, acabam operando sobre eles todos aqueles processos fluviais, de encosta, que a gente viu nas aulas anteriores. Então aqui, ó, tem um exemplo. Você tem um depósito de lãs aqui, enorme, e desenvolveu sobre ele aqui toda uma série de vales. Aqui, Gully, se vocês não lembram, a Ana Luísa falou disso, Gully é um termo que pode ser equiparado a vossoroca, essa formação de vales. Então, você tem uma série de feições que vocês já conhecem se desenvolvendo sobre esses depósitos. Agora, por que esses depósitos eles se comportam geomorfologicamente diferente das dunas, que são compostas por areia? Porque o lãs é o material mais fino. Então, o material mais fino como o silt, em um contexto mais úmido, ele tende a formar agregados mais coesos. Eles tendem a formar... podem reparar que
é muito diferente o aspecto disso daqui para uma paleoduna, porque o material está muito mais compacto, muito mais coeso, porque o silt, ele por ser um tamanho de grão menor, ele tende a ter uma composição mineralógica também diferente da areia. Então, o silt ali pode ter fidosilicatos, que é um outro tipo de mineral que tem um comportamento diferente e geralmente forma esses agregados. E isso são muito estudados na geomorfologia, e uma das coisas que recentemente na geomorfologia foi desvendado, de certa forma, é que as geleiras podem produzir sedimentos que alimentam os depósitos de Loess. Então a gente tem um monte de exemplo no mundo de depósitos que estão associados com derretimento de geleiras. E isso está associado com a última era glacial. Então, o derretimento das geleiras da última era glacial forneceu silt para alimentar esses depósitos enormes e métricos, com uma expressão, os paredões enormes de depósitos eólicos, mas ao invés de areia, silt. Tá? Todo mundo conseguiu entender o que é o depósito de Loess? Ou não? Senão a gente segue. E aqui tem um exemplo do modelo de formação do Loess, modelo glacial. Tem até um artigo muito bom, que, se eu não me engano, a tradução assim livre seria "De onde vem todo Loess?". Se eu achar esse artigo, eu até pretendo reler ele, que é um artigo muito bom. Que ele fala sobre isso, né, da questão das glaciações com relação com esses depósitos. Mas o que acontece? A geleira, quando derrete, lembra na aula de glacial, que foi a última aula, que as geleiras, elas funcionam quase como se fosse um moedor, elas vão moendo as rochas conforme elas vão migrando, e nessa moagem de rocha, você tem fração silt ali, que é produzida. Essa fração silt é carregada pelo derretimento das geleiras para áreas mais distantes das geleiras, e esses depósitos, que são esses canais que jogam esses sedimentos para longe das geleiras, eles podem depositar esses sedimentos numa área onde opera processos eólicos. Então, o silt, transportado por esses canais de derretimento de geleira, vai ser transportado pelo vento e fazer esses depósitos de silt chamados de Loess. Beleza? Esse é o modelo de transporte. E diferente da areia, o silt ele pode ser transportado por muitos e muitos quilômetros pelo vento, porque o silt é um tamanho de grão muito menor. Então ele consegue ser transportado pelo vento em suspensão. Por isso que a tempestade de areia, na verdade, não é de areia, é uma tempestade de silt, porque o silt ele é muito menor, então ele tem muito menos massa ali, então o vento consegue transportar com mais facilidade. Então, aqui tem um perfil estratigráfico mostrando um modelo em que, se eu fizesse um furo aqui de sondagem, ou se eu olhasse um corte desse depósito de Loess, eu conseguiria ver o período que se forma o solo, aqui está paleossolos, então eu veria a intercalação de Loess com solos. Então, o período que se forma solo em cima desse depósito de Loess é o período interglacial, um período mais quente e mais úmido. O depósito de Loess se desenvolveria em período glacial. Pelo princípio da superposição de camadas que a gente já viu, eu teria a intercalação de um período glacial mais antigo, período interglacial mais novo, e assim por diante, nesse perfil aqui sedimentar que eu poderia estar vendo em campo, por exemplo. Então, é um esqueminha importante aí para vocês entenderem esses depósitos, tá? Alguém tem alguma colocação, alguma ideia, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. Importante, gente, linkar
Eu vou gravar a aula de glacial de novo, porque não ficou gravada, mas é importante que agora, nessa etapa da disciplina, a gente trata os ambientes, os processos de forma separada, mas o planeta Terra é um só. Então, os processos eles têm interfaces onde eles operam de forma associada. Então, é importante vocês ficarem ligados nessa associação aí dos processos do planeta Terra. A gente trata de forma separada, mas eles estão operando todos em conjunto, tá? Beleza, fechamos eólico. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Que agora a gente já vai começar com geomorfologia kárstica. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente segue. A geomorfologia kárstica vem de um termo que é o karst, que é um termo alemão. Ela trata de relevos desenvolvidos em áreas que predominam rochas calcárias ou qualquer outra rocha de alta solubilidade. Existe karst, por exemplo, em ambientes com depósitos de gesso, em ambientes com depósitos de sal. Existe karst nesse ambiente, mas é um karst específico, um pouco diferente. No geral, os karsts mais expressivos do planeta Terra são desenvolvidos em rochas calcárias, tá? Que são as rochas formadas por carbonatos, que é um grupo de minerais. Carbonato não é um mineral, tá? É um grupo de minerais bem, bem grande, até tem uma infinidade de minerais que compõem esse grupo dos carbonatos. Fraturas e outras estruturas favorecem a formação desse relevo, porque as fraturas vão ser áreas em que a água vai conseguir penetrar com maior facilidade, e a água vai ser um agente muito importante da geomorfologia kárstica. As áreas de karst têm uma ausência ou redução de drenagens superficiais. A gente já vai ver por quê. Não significa que não vai ter drenagens superficiais, que você não vai ver rios em áreas kársticas. Mas é comum você ter uma densidade de drenagem menor, ou em algumas áreas específicas, até a ausência mesmo das drenagens em superfície. E ela se desenvolve, esse tipo de relevo se desenvolve pela solubilidade que as rochas carbonáticas, os calcários, eles têm. Então, em regiões úmidas, com muita vegetação, a solubilidade das rochas calcárias ela aumenta e a gente vai ver o porquê disso. E isso acaba gerando feições muito peculiares do relevo kárstico. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Senão a gente segue. Isso daqui é um exemplo de um processo de dissolução, que a gente já vai ver que tem um nome para ele, que esse processo de dissolução gerou um buraco no meio de uma cidade. Se eu não me engano, isso daqui é no México, por conta dessa evolução do relevo kárstico. Isso tudo aqui é uma área de rochas calcárias. E aqui é um exemplo, um paredão do relevo kárstico, lindo, tudo composto por rocha calcária, cheio de cavernas. Aqui a gente já vai ver que as cavernas são formadas nesses ambientes com uma facilidade incrível. Aqui a gente está vendo um corte, né? Então essas áreas são áreas que tem essa cara, essa feição, quando a gente olha com corte. Mas a gente já vai ver que existem, que olhando uma planície kárstica, a gente vai ver outras feições nítidas disso. E aqui mais alguns exemplos, né? Aqui uma área que colapsou desse relevo kárstico. Aqui é a carta topográfica dessa área. Repare que você tem vários lagos e depressões em formas arredondadas aqui, ó. Tem várias áreas de depressões às vezes com água nessa área. Isso, quando você olha numa carta topográfica, é um indicativo claro de que é uma área kárstica. Quando você olha para a carta topográfica, você vê várias feições em formato de elipsoide, deprimidas. Essas áreas deprimidas são áreas nitidamente kársticas.
tá? Formadas por dissolução de rochas. E como é que funciona a dissolução das rochas carbonáticas? O gás carbônico presente na atmosfera e até os ácidos orgânicos da decomposição de matéria orgânica presente ali em solos, em áreas vegetadas, vai acidificar a água da chuva e dos rios, por consequência, e essa água levemente ácida vai aumentar a solubilidade de rochas carbonáticas. Aqui eu tenho o exemplo do calcário, da calcita, no caso, que é o carbonato de cálcio. A calcita, que está aqui sólida, é uma das rochas carbonáticas que existem. A calcita, ela é mais solúvel em água levemente ácida. Ela tem uma solubilidade maior nesse tipo de solvente. Então, a água da chuva, ela vai reagir com o gás carbônico da atmosfera, vai formar o ácido carbônico, que é esse ácido aqui, que é um ácido instável. Esse ácido, ele dura muito pouco tempo, mas ele é o suficiente já para acidificar levemente a água da chuva. Toda a água de chuva é levemente ácida. Então, esse ácido carbônico, junto com outros ácidos ali, produto da decomposição da matéria orgânica, vão ajudar a dissolver a calcita e outros carbonatos, tá? Que rochas calcárias são compostas por uma mistura de carbonatos, geralmente, não só um. E isso vai dissolver a rocha e gerar feições muito específicas por dissolução, que a gente já vai ver agora, algumas dessas feições. Uma dessas feições clássicas são os sumidouros. O que são os sumidouros? São áreas em que você tem uma drenagem, um canal, um rio, e esse rio, do nada, ele some. Se você estiver olhando de cima, numa carta topográfica, você vai estar vendo um canal, uma rede de canais, e de uma hora para outra ele some. Aquela água não pode sumir ali, evaporar do nada. Se sumiu, você olhando de cima e viu que ela sumiu, é porque aquela drenagem ela passou a correr no subterrâneo. E um dos mecanismos que faz essa drenagem correr no subterrâneo é a dissolução das rochas que geram os sumidouros. Não existe sumidouro só em ambientes kársticos, mas em ambientes kársticos tem muitos sumidouros. É o ambiente que é mais comum a gente encontrar sumidouros. Outra feição extremamente comum em relevo kárstico são as dolinas. Dolinas são aquelas feições em forma de elipsoides, formas circulares, que são áreas deprimidas por conta dessa dissolução. Então, todas essas áreas deprimidas, esses buracos, vamos colocar assim, em áreas de terrenos carbonáticos ou terrenos kársticos, são chamados de dolinas. É o nome dessas formas, tá? Cavernas, como essas daqui, que tem estalactites, estalagmites, a gente já vai falar de estalactites e estalagmites de forma mais detalhada. Nós temos diversos tipos de dolinas de subsidência lenta, apesar desse termo subsidência aqui ser um termo que eu não gosto de usar, porque da ideia que é tectônico, mas é um termo que é usado na literatura geomorfológica brasileira, mas não é um termo muito que eu particularmente não acho muito legal, mas você vai encontrar por aí. Isso daqui é uma caverna vertical, mas existem cavernas horizontais. As cavernas podem se conectar, uma dolina pode colapsar, a própria caverna pode colapsar. E o que acontece? Reparem o seguinte, que tem o lençol freático. Tá vendo aqui os condutos do lençol freático? Aqui embaixo? Só que esse daqui é o nível do lençol freático hoje. Só que, em algum momento, o lençol freático poderia estar mais alto. Como é que eu vou saber disso? Porque eu vou ter um nível ali de dissolução da rocha. Repara, ó, que aqui está tudo dissolvido.
Você tem um conjunto de cavernas horizontais conectadas ali, que são cavernas típicas de dissolução. Então, eu sei que num passado geológico, o meu nível do lençol freático já esteve aqui em cima, tá? Já esteve aqui também. Então, vamos ver isso lá naquele paredão que eu mostrei para vocês, aqui, ó. Então, eu olhando esse paredão aqui, vou fazer a pergunta para vocês. Quantos níveis de lençol freático aqui eu consigo delimitar? Alguém tem ideia? Olhando essa imagem? Baseado no que eu falei anteriormente. Vamos lá, gente. Ninguém tem ideia? Acho que 2 ou 3. 2 ou 3. Perfeito. Um aqui, né? Mais ou menos. Porque a água tinha que estar nesse nível aqui para formar todas essas cavernas e feições. Um aqui é porque vocês não devem estar vendo, mas aqui tem um nível bem definido. Nesse cantinho aqui. Se prolonga para cá, mas fica mais difícil de ver para cá. E um aqui embaixo, provavelmente. Pega aqui. E aqui é que isso confunde, gente, porque às vezes um nível se por colapso, por dissolução mesmo, acaba tendo a junção de mais de um nível, né? Por exemplo, aqui provavelmente isso daqui houve a junção de 2 níveis aqui por dissolução também, que é o que vocês vão ver aqui no desenho, ó. É como se esse nível aqui, vamos supor que o lençol freático aqui abaixe mais um pouco, é como se essa caverna aqui emendasse com essa, porque a água continua percolando aqui e você acaba gerando interconexões entre essas cavernas, esses locais mais dissolvidos, né? Esses níveis de lençol freático. Ficou claro isso para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade para tirar qualquer dúvida, qualquer colocação. Senão a gente sobe. Sobe não, desculpa, senão a gente passa. A gente segue. Sim. Excelente pergunta. Eu não vi a fundo quais eram os locais, mas se for a caverna que deu aquela polêmica com a Heineken, se eu não me engano, era uma caverna calcária, uma caverna de ambiente kárstico. O interesse econômico, geralmente, é por calcário, porque o calcário ele é usado para fazer cimento. Tanto é que a gente tem uma bacia, que é a bacia de Itaboraí, que é uma bacia que tinha fósseis calcários, até hoje tem, né? Mas boa parte desses fósseis foram destruídos no governo militar, porque ela virou uma mina de calcário para fazer a ponte Rio-Niterói. E a bacia de Itaboraí, ela era uma das únicas bacias sedimentares que tinham registro de um período específico geológico aqui no Brasil. Então é uma perda de patrimônio geológico irrecuperável, né? Porque foi tudo para virar cimento da ponte Rio-Niterói. Mas, no geral, o interesse econômico é por calcário, para fazer cimento e para outras funções também. O calcário ele é muito usado além da construção civil, ele é usado para branqueamento de alguns produtos químicos, para usado para tinta, o cal que se usa para pintar meio fio, essas coisas, é usado também, usado calcário. Só que o que acontece? Às vezes, o interesse, que aí é só para dar uma possibilidade, porque eu não sei direito o caso específico dessas cavernas que foram autorizadas. Mas, às vezes, só para vocês saberem, às vezes, por exemplo, eu tenho calcário, deixa eu pegar um exemplo aqui melhor. Vou avançar aqui para dar. Aqui, ó. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma camada de calcário aqui. Aqui é uma camada de calcário. Isso acontece muito em mineração e eu não sei. E muita gente, como a gente tem muito pouco hábito
de entender como é que a mineração funciona, porque a gente vive na cidade, num estado que não tem uma tradição de mineração muito grande, a gente acaba não entendendo muito bem como que a mineração funciona. Aí, às vezes, eu tenho calcário aqui, várias cavernas e áreas turísticas, mas, às vezes, aqui embaixo, eu tenho um depósito, por exemplo, de uma outra camada, que pode ser uma camada de fosfato, que é usado para fertilizante. Eu posso ter uma camada de interesse geológico, por exemplo, posso ter um conglomerado cheio de ouro, eu posso ter, enfim, uma série de depósitos de interesse econômico. Só que para eu chegar nesses depósitos aqui, eu preciso remover essas rochas daqui de cima, onde estão as cavernas, onde estão todos essas feições de interesse. Então, às vezes, o interesse não é nem o calcário que está aqui. Às vezes, o interesse é o que está embaixo. Isso é muito comum, por exemplo, no quadrilátero ferrífero. Você tem aquelas minas de ferro aberta e, às vezes, a camada de ferro, né, que são as bifes, geralmente, que é as formações ferríferas bandadas, estão abaixo de alguma rocha que, no jargão da mineração, a gente chama de rochas estéreis. São rochas que não têm o elemento de interesse. Então, tudo aquilo que está em cima é lixo, então é extraído para você atingir o alvo que está embaixo. Por que que é feito isso? Isso geralmente é feito com minério de baixo valor agregado, porque o minério com baixo valor agregado, você precisa tirar grandes quantidades desse minério sem muito custo. Porque alguém pode, só me antecipando a pergunta, alguém pode perguntar, mas você pode preservar, no caso, no exemplo que você deu, professor, você pode preservar as cavernas fazendo uma mina fechada. Você faz um buraco em algum local aqui e a mina fica subterrânea aqui, e você remove o material a partir dessa mina subterrânea. Sim, pode acontecer isso. Mas existem dois problemas. O primeiro é a estabilidade geotectônica da rocha do local. Geotectônica não, desculpa. Estabilidade geotécnica da rocha do local. Áreas com rochas calcárias são áreas muito instáveis e pode gerar deslizamentos com muita facilidade. Então, uma mina fechada seria perigoso para as pessoas que trabalham ali. Um outro problema é que, como geralmente áreas sedimentares, como essas, são áreas, ou metasedimentares, né? Porque pode ser um calcário que foi metamorfizado, são áreas que têm minérios de baixo valor agregado. Então, você fazer minas fechadas exige um custo muito grande. E como você extrai grandes volumes, acaba sendo pouco prático fazer essas minas fechadas. Então, existe toda uma questão econômica e tal por trás disso. Mas eu prometo pesquisar melhor sobre essas cavernas, qual é o mineral de interesse, mas eu tenho quase 100% de certeza que deve ser calcário. Se não for calcário, é fosfato. Assim, conhecendo a geologia do Brasil, é basicamente isso que deve ser, calcário e fosfato. Acho que não deve ser outra coisa além disso. A outra coisa além disso seria gesso, mas em área úmida o gesso não fica preservado. As minas de gesso que tem aqui no Brasil são as principais, são no semiárido brasileiro, lá na bacia do Araripe, principalmente. Então não teria para cá, né, para o Sudeste, pelo que eu vi, a polêmica estava sendo em áreas lá em Minas Gerais. Não sei se expandiu para outras áreas do Brasil. Mas eu não sei se você responde a sua pergunta, mas fica à vontade para qualquer colocação, qualquer nada. Essa é muito importante saber um toque para vocês, assim, porque aconteceu um estresse na minha turma de doutorado por causa disso. Só para dar um toque para vocês, que na minha turma de doutorado teve um debate no início do ano, no início do curso, né, de doutorado, sobre mineração, né? Eram várias mesas temáticas, e uma das mesas foi sobre mineração. E o que eu percebi
nas pessoas que... em outros alunos, inclusive até em um dos palestrantes, é que a gente demoniza muito a mineração, mas a gente entende pouco as dinâmicas da mineração. Então, é um toque para vocês que vão ser futuros geógrafos e professores de geografia, entender a mineração além do, do problema. Que claro que a mineração gera problemas ambientais irreversíveis, e é uma das atividades humanas mais predatórias que existe. Mineração não é uma coisa bonita de se ver. A primeira vez que eu fui numa mina de ferro, que foi a maior mina da Vale, eu olhei assim para um monte gigante, parecia um maciço, assim, do tamanho dos maciços que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, como da Pedra Branca e tal, e o técnico responsável apontou e falou: aquilo dali é rejeito, é só lixo. Então, eles iam amontoando lixo em terraços, assim, e você, quem não sabe, acha que aquilo dali é uma coisa natural. Então, é uma atividade muito predatória. Mas, até para criticar uma atividade predatória, a gente tem que entender como a atividade predatória funciona. Porque ela funciona dentro de um sistema global, né, de commodities. E a forma de exploração, por exemplo, dá para fazer uma mineração mais sustentável? Dá. Mas o mundo está disposto a pagar mais caro pelo minério? Não. Então, acaba que para uma mineradora ser sustentável, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela tem que agir da forma, claro, dentro dos limites de segurança, mas de uma maneira que gere o mínimo de custo possível, não só pelo lucro, mas para tornar o minério atrativo para as pessoas, para realmente explorar, né? Porque senão não se explora. É aquela grande questão do nióbio, né? O nióbio, ele é só o Brasil que tem nióbio, praticamente, no mundo. Só que o nióbio pode ser substituído pelo titânio. Aí, os países que precisam de nióbio vão querer ficar na mão do Brasil? Não vão. Então, o nióbio tem muito valor agregado e nenhum comprador, praticamente. As pessoas não compram tanto nióbio assim. Então, tem toda a mineração, envolve geopolítica, envolve a técnica de tirar o minério, envolve a parte ambiental, envolve uma série de fatores que geralmente as pessoas só olham para um fator, né? Então, é muito importante vocês terem essa noção para conseguir ter uma visão mais holística e menos também taxativa da mineração, porque, por mais que seja prejudicial, existem estados inteiros, como Minas Gerais, que dependem da mineração como fonte de renda, né? Com fonte do PIB, inclusive o Rio de Janeiro, porque é onde passa o trem de minério. Aqui no Rio de Janeiro, todos os municípios recebem royalties da mineração. Não sei se vocês sabem disso, porque é uma lei brasileira. Se não me engano, é uma porcentagem, não lembro quantos por cento, baseado no que é explorado. Então, todos os municípios, mesmo longe das áreas que são exploradas de minério, se o minério passar pelo limite político, o município recebe uma porcentagem de royalties. Então, muitas vezes, a grana dos municípios está vinculada a isso, mesmo o município estando distante. Um exemplo disso, que eu conheço bem, é Mangaratiba. Mangaratiba está longe pra caramba da onde produz minério de ferro, mas boa parte da receita de Mangaratiba vem do minério de ferro, porque passa o trem ali da Vale. Então, isso é importante vocês terem em mente, que é muito complexo essa questão da mineração. Mas vamos seguir aqui a aula de geomorfologia de hoje para a gente fechar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Então a gente segue. Aqui tem alguns exemplos típicos de formas kársticas de um outro ângulo, né? Um ângulo mais detalhado, detalhando uma caverna. Numa caverna, você pode ter três feições, que a gente já vai ver como elas são formadas. São as estalactites, que vocês devem conhecer, que são aquelas de cima para baixo, que elas estão no teto. Temos as estalagmites, que são as de baixo para cima. E quando uma estalagmite se funde com uma estalactite, a gente forma uma coluna. E a gente já vai ver por que
que isso acontece. Aqui tem um sumidouro, um exemplo de um corte no sumidouro, tá? Isso daqui não é uma cachoeira, é só um corte, onde um rio está vindo para cá, aí ele encontra uma dolina, uma outra depressão, uma área onde ele passa a cair e correr numa área subterrânea, tá? E ele pode reaparecer numa outra localidade. Isso é muito comum. O rio vem, tem um sumidouro, ele passa a correr um trecho subterrâneo, depois ele reaparece numa outra localidade. Tem os depósitos de colapso, que são muito comuns nessas áreas kársticas, que são, você tem uma dolina, e essa dolina, muitas vezes, com a evolução dela, você vai tendo o colapso do teto. Por isso que cavernas são ambientes muito perigosos, tem que ser explorado por pessoas com muita capacitação, porque além de ser fácil você se perder, é uma área que é instável por natureza. Então, o teto das cavernas, no geral, são áreas instáveis e pode gerar acidentes. Além do risco biológico também, né? Porque cavernas têm alguns fungos, cocô de morcego, que gera lá uma série de produtos químicos que, pela decomposição dele, que pode ser tóxico para o ser humano. E isso tem que ser levado em consideração, além do risco geológico das cavernas. Aqui é uma forma de um vale kárstico, bem típico, onde a gente encontra algumas depressões. Esses sinkholes aqui são as dolinas, tá? Esses disappearing streams aqui são os sumidouros, né? Os canais que desaparecem. E esse tipo de feição aqui é interessante, esse corte, porque ele mostra que você tem uma intercalação entre folhelho, né, que em inglês shale é folhelho, que é uma rocha que não sofre de solução no geral, tá? O folhelho não é uma rocha que sofre de solução com facilidade, então não se desenvolve em formas kársticas no folhelho. E esse é um dos motivos que você tem um rio aqui que não está correndo no subterrâneo, porque você tem uma camada aqui de folhelho segurando esse rio, impermeabilizando aqui a área mais porosa, aqui cheia de cavernas das rochas calcárias, né? Limestone é calcário em inglês. E isso daqui, você tem uma série de cavernas com uma planície cheia de dolinas, cheia de áreas deprimidas por conta dessa dissolução dessas rochas, tá? Inclusive, áreas kársticas são muito perigosas para quem não conhece, para não cair nesses buracos, nessas dolinas, e se acidentar, porque essas dolinas às vezes têm muitos metros de profundidade. Tranquilo? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Fique à vontade. Senão a gente segue. E aqui, falando especificamente de dolinas, aqui é um exemplo de uma dolina fresquinha que acabou de colapsar em uma área de plantação, provavelmente por irrigação. Tacou-lhe água ali em cima, a água foi penetrando no solo, dissolvendo cada vez mais, até que chegou uma hora que a dolina colapsou, que é esse exemplar aqui. A dolina vai sendo dissolvida e por baixo, pela percolação de água, até que o teto dela colapsa. Aqui tem outro exemplo de dolina, com uma estrutura controlada por um fator mais estrutural, aqui, que uma série de fraturas próximas da vertical, onde a água percola e vai dissolvendo, e a superfície vai sendo deprimida. Um outro exemplo de dolina, em que acima do calcário eu tenho um outro depósito. Antes de explicar isso, só fazer um adendo.
Geralmente, nos livros de geomorfologia, de geologia, de sedimentologia, calcário é representado por esses tijolinhos, tá? Então, esses tijolinhos aqui são calcários, essas rochas aqui em cima com pontinho provavelmente é um arenito, uma cobertura não calcária. Então, se o calcário está intercalado com um outro sedimento, uma outra rocha, o calcário dissolvendo aqui embaixo pode gerar uma depressão aqui em cima. Mesmo se eu estiver andando aqui em cima, percebendo que isso daqui não é calcário. Mas, pela dissolução do calcário que está abaixo dessa camada que eu estou andando ali em cima, pode causar uma dolina num material diferente de calcário, porque, na verdade, a dolina está mais... a dissolução está ocorrendo lá em profundidade. E, basicamente, esses três são os mais importantes aqui para a gente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? A gente segue. E agora eu faço uma pergunta para vocês. A gente vai encontrar dolinas em terrenos compostos por rochas ígneas ou meta-ígneas, que são rochas metamórficas de origem ígnea? Alguém tem alguma ideia disso? Pergunto para vocês isso. Fique à vontade aí. Ninguém? Nenhuma ideia disso? Então, vou antecipar para vocês. Não, a gente não vai encontrar dolinas em terrenos compostos por rochas ígneas ou meta-ígneas. As dolinas, elas precisam de alguma rocha que seja muito solúvel. E as rochas ígneas não são rochas conhecidas pela sua solubilidade. Até existem rochas ígneas mais solúveis, mas elas não são tão solúveis a ponto de formar dolinas e outras formas kársticas. Mas a gente encontra cavernas em áreas ígneas e meta-ígneas formadas por outros fatores. Geralmente são fatores estruturais, tá? Fatores de fraturas, falhas, que evoluem para formar cavernas, ou cavernas diferentes. Mas não encontraremos. Mas podemos encontrar dolinas e outras feições kársticas em rochas que são diferentes de rochas carbonáticas. Por exemplo, existem dolinas e cavernas muito parecidas com relevo kárstico em rochas metamórficas, metasedimentares, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais não, desculpa. Em São Paulo, na fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro. Que por conta da cimentação dessas rochas. São rochas que foram cimentadas com um cimento solúvel. Então, os processos kársticos operam, mesmo você olhando ali vendo que, na verdade, é um quartzito, que é uma rocha metamórfica rica em quartzo. Mas o cimento que liga um grãozinho de quartzo no outro é um cimento calcário, solúvel, se eu não me engano. Não lembro se é um cimento calcário ou se é um cimento caulinítico, não lembro. Mas é um cimento solúvel que ele pode ser removido e gerar as feições kársticas numa rocha metasedimentar, que no caso é um quartzito. Então não fiquem muito presos em tem que ser carbonato. Não, pode ser outro tipo de material, tá? Mas em rochas ígneas e meta-ígneas, vocês já podem excluir esse tipo de feição. Beleza? Alguma dúvida, alguma colocação? Fique à vontade, senão a gente segue. E a gente tem aqui dois exemplinhos de sumidouros, que são, na verdade, nada mais são do que buracos, onde a drenagem superficial vai cair e vai ser capturada para correr numa área subterrânea. Aqui é um exemplo de uma dolina que passa embaixo de um rio, que evolui, desculpa, embaixo de um rio. Essa dolina aqui, antes, o rio está passando ali em cima dela, só que a água vai percolando ali naquelas fraturas, a dolina vai evoluindo, até que um dia essa dolina colapsa e o rio é capturado e passa a virar um rio subterrâneo. E de cima a gente vai ver um rio desaparecendo e vai ser um sumidouro, tá? Que vai ser formado.
E como as estalactites, estalagmites e colunas se formam? Você tem a água penetrando aqui, e a água está carregada de carbonatos ali, dissolvidos na água. Esses carbonatos ali, e não só carbonatos, existem estalactites, estalagmites de outros minerais solúveis, mas vamos focar aqui nos carbonatos. Essa água, conforme vai pingando no teto, vai formando, ele vai precipitando, vai formando uma espécie de agulha. Só que essas gotinhas de água também caem no chão. Então aqui em cima eu formo uma estalactite e aqui embaixo eu formo uma estalagmite. E conforme vai evoluindo, você tem a junção das duas até formar uma coluna, tá? Essa precipitação de carbonato de cálcio acontece porque por alguns processos. Um deles é a própria evaporação da água, ali daquela gotinha que está no teto ali, se ela for evaporando, vai diminuindo a capacidade dela de solubilizar a quantidade toda de sal que tá ali nela, e aquele sal precipita. Sal no sentido químico, tá? Não é sal no sentido sal de cozinha, não. Sal no sentido da química, de um sal que é formado por um ânion cátion, tá? E esse sal acaba sendo precipitado ali, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, formando estalactites e estalagmites. É assim que elas evoluem, formando aquelas feições maravilhosas de cavernas, em que se formam esse tipo de estrutura. Então, se você está numa caverna e você observa estalactite, estalagmite, colunas, você sabe que é uma caverna dominada ali por processos tipicamente kársticos, de dissolução. Porque estalactite e estalagmite só se forma por dissolução e precipitação de minerais, por esses processos kársticos. Beleza? Alguma dúvida, alguma colocação? A gente segue. Aqui tem um exemplo real de uma caverna, mostrando todas essas feições. Ó, aqui tem uma coluna, aqui tem estalactites, estalagmites aqui. Reparem que as estalactites, no geral, são mais pontudas do que estalagmite, tá? Porque estalagmite é formado quando a água pinga aqui embaixo. E aqui mais um esqueminha mostrando a formação dessas feições de caverna, mas a gente já explicou, é só para ficar ilustrativo para vocês.